A sala do tribunal era fria, como o ar da manhã em que ele foi preso. O relógio marcava 9h12 quando as portas se abriram e um homem algemado entrou com passos curtos, quase arrastados. O casaco que vestia estava tão velho que parecia ter sido encontrado em um campo de batalha abandonado. Sujo, poído, com um furo no ombro e manchas antigas de lama e graxa, carregava em si as marcas de décadas de abandono, não de estações, mas de esquecimentos. Nos pés, os sapatos estavam quase sem solado. Um deles, inclusive, já não cobria o chão. O couro havia rasgado e a sola se desfazia, deixando o calcanhar em contato direto com o piso gélido. Os olhos do homem estavam vazios, não de maldade, mas de ausência. De quem já viu demais, sofreu demais, perdeu demais. Parecia um homem qualquer, ou pior, parecia ninguém. No banco dos réus, sentou-se sem resistência. Seu nome, anunciado por um oficial, ecoou pela sala sem causar nenhuma comoção. Antônio Carlos Ribeiro, 73 anos. Sem residência fixa, acusado de invasão de propriedade. Tudo parecia mais um dia comum para aquele tribunal. Mais um caso de um sem-teto tentando se abrigar do frio. Mais um incômodo social a ser removido da paisagem urbana. A acusação era simples. Ele havia dormido atrás de uma padaria, numa madrugada em que a temperatura bateu 4 graus. Dormiu entre sacos de farinha vazios, encolhido sob papelões e um cobertor de jornal. Ele não disse nada, nem olhou para a juíza. Estava presente, mas ausente. Existia, mas não ocupava espaço. Do outro lado, o promotor folheava os autos com pressa, quase entediado. Já a Defensoria Pública sequer havia enviado um representante. Era para todos ali, só mais um caso rotineiro, sem importância. Mas para a juíza Larissa Montenegro, não era. Ela lia o processo com a expressão neutra, treinada por anos de rotina. Até que seus olhos pararam num detalhe. Um nome, um sobrenome. Um choque. Ela prendeu a respiração. A mão que segurava a caneta tremeu. Na folha diante dela estava escrito: réu, Antônio Carlos Ribeiro. Por um segundo, Larissa deixou de ser juíza. Voltou a ser irmã. Irmã de Henrique Montenegro, falecido em combate há quase 20 anos. E nas lembranças que guardava dele, uma figura sempre aparecia. Um homem que ele mencionava em todas as cartas. Um soldado, um sargento, um herói anônimo chamado Antônio Ribeiro. Larissa se levantou levemente na cadeira. O homem à sua frente estava diferente. Envelhecido, abatido, irreconhecível. Mas os olhos, mesmo cansados, denunciavam quem ele era. A juíza engoliu seco. O nome estava ali, impresso em letras simples, mas carregado de memórias que cortavam mais fundo que qualquer sentença. Antônio Carlos Ribeiro. A juíza Larissa voltou a folhear as páginas do processo, desta vez com olhos diferentes. Cada linha parecia ecoar a voz do irmão, falecido há quase 2 décadas, mas ainda presente nas cartas guardadas com carinho por sua mãe. Henrique, seu irmão, havia sido capitão. Um militar respeitado, corajoso e sensível. Era ele quem escrevia cartas à mão, sempre perfumadas com areia do deserto e manchadas de suor. E em quase todas elas uma frase se repetia: se não fosse por ele, eu não teria voltado. Era sobre Antônio. Na última carta, antes de Henrique voltar da missão em que seria ferido mortalmente, ele dizia: esse homem, Larissa, esse homem precisa ser lembrado. Um dia você precisa conhecê-lo. Mas o destino nunca permitiu. Henrique morreu pouco depois do retorno. E aquele homem, o herói que salvou seu irmão, havia desaparecido. Até hoje. Agora ele estava diante dela. Não como um homenageado, não como herói, mas como réu. Algemado, roto, frio. O promotor começou sua fala como quem lê um boletim. Antônio Ribeiro foi detido por invasão de propriedade. Foi encontrado dormindo atrás da padaria Santa Cecília, no bairro do Centro-Sul, às 3h17 da madrugada. Reincidente.
representa risco à ordem pública. A juíza já não ouvia. As palavras vinham distantes, abafadas. O que importava agora não estava nos autos, estava na memória. Estava nos olhos daquele homem que, mesmo afundado na vergonha e no esquecimento, ainda guardava algo, uma dignidade oculta. Larissa não podia agir impulsivamente, não ali, mas também não podia ignorar o que sentia. Com discrição, ela pegou um papel e escreveu algo. Dobrou. Chamou um oficial e sussurrou. Entregue isso pessoalmente ao advogado Eduardo Ferraz. O oficial assentiu e saiu rapidamente. Poucos minutos depois, Antônio levantou os olhos. Um breve instante. Os olhares se cruzaram. Ela quis falar, quis dizer, eu sei quem você é. Mas ainda não era a hora. O julgamento seguia, mas tudo já havia mudado. O tempo parecia parado naquela sala, como se todos estivessem alheios ao que estava por acontecer. O promotor prosseguia com sua fala automática, citando artigos do Código Penal e argumentos previsíveis. Antônio permanecia imóvel. Nem mesmo piscava com frequência. Era como se ele estivesse à margem da própria vida. Mas então a porta do tribunal se abriu novamente. Entrou um homem alto, de terno escuro, semblante sério e uma pasta de couro nas mãos. Sua presença chamou atenção instantaneamente. Era conhecido. Eduardo Ferraz. Advogado renomado, frequentemente visto em julgamentos de alto perfil. Seu nome era respeitado e temido por promotores e colegas. Mas o que ninguém entendia era o que ele fazia ali, em um caso tão pequeno. Excelência, disse com voz firme, Eduardo Ferraz. Assumo, a partir deste momento, a defesa do réu Antônio Carlos Ribeiro. O promotor arregalou os olhos, quase ofendido. Representação voluntária de última hora? Inaceitável. Larissa não hesitou. Está aceito. Continue, doutor Ferraz. O clima da sala mudou. O que era um julgamento rotineiro agora se tornava algo mais denso. O próprio Ferraz parecia ter entrado naquele tribunal não apenas para cumprir um dever jurídico, mas para desvendar uma história. E o que ele ainda não sabia era o quanto essa história mexeria com ele. Enquanto todos ajeitavam seus papéis, Larissa o observava em silêncio. Sabia que ele entenderia o recado, e ele entendeu. Ao receber o bilhete entregue minutos antes, Eduardo lera apenas uma frase. Esse homem salvou meu irmão. E aquilo foi o suficiente. Ferraz folheou rapidamente o processo. Suas perguntas iniciais foram simples, mas certeiras. Pediu tempo, requereu revisão da denúncia. Contestou a acusação com argumentos sólidos. Não houve invasão, houve desespero, não houve ameaça, houve um homem tentando sobreviver a uma noite de frio extremo. E onde não há intenção de posse, não há crime. Há abandono institucional, há negligência histórica. O promotor tentou rebater com menções a reincidência e perturbação da ordem, mas Ferraz devolveu com frieza. O que se repete aqui não é o delito, mas a falha do sistema. O erro não é dele, é nosso. O silêncio tomou conta do tribunal. Na cadeira dos réus, Antônio continuava em silêncio, como se nada daquilo dissesse respeito a ele. Mas Ferraz já percebia. Algo naquele homem era diferente. Mesmo fragilizado, ainda havia firmeza no olhar. Mesmo curvado, ainda havia dignidade no peito. Era como um soldado em ruínas, mas um soldado. Depois da audiência no corredor, Ferraz se aproximou da juíza e disse, agora me diga, quem é ele de verdade? Larissa hesitou, respirou fundo e com os olhos marejados respondeu, é o homem que salvou a vida do meu irmão. E desapareceu. Eduardo encarou o vazio por um momento e então disse, como quem assume uma guerra, então não vai ser só mais um caso. A gente vai até o fim. Nos dias seguintes, Eduardo Ferraz se dedicou como raramente fazia. Para a maioria, Antônio Ribeiro era só mais um idoso sem teto, sobrevivendo à margem do sistema. Mas Eduardo sentia. Havia algo escondido ali, algo que ninguém via, algo que talvez tivesse sido apagado.
A primeira parada foi a base, arquivos públicos. Vasculhou registros militares, históricos de alistamento, listas de condecorações. Mas quanto mais buscava, mais estranho parecia. Os documentos existiam, mas estavam incompletos. Onde deveriam estar os relatórios de missão, havia apenas resumos. Onde esperava encontrar atestados médicos de combate, havia lacunas. O nome de Antônio aparecia, mas sempre pela metade, fragmentado, como se alguém, em algum momento, tivesse começado a apagar sua história. Eduardo não era do tipo que desistia, e também não era do tipo que confiava só em arquivos digitais. Começou a recorrer aos contatos antigos, gente de dentro, amigos de academia, ex-clientes, militares da reserva. Ligou para um coronel reformado, que ficou em silêncio ao ouvir o nome. Antônio Ribeiro, isso é nome de praça de guerra. Esse homem era lenda entre os suboficiais, mas sumiu depois da dispensa. Nunca mais ninguém ouviu falar. A resposta veio com espanto, quase incredulidade. Aparentemente, aquele homem esquecido no banco dos réus já foi símbolo de honra. Um soldado linha de frente. Mas depois que saiu do exército, foi como se tivesse evaporado. Eduardo passou a visitar Antônio no centro de custódia, onde ele agora estava alojado temporariamente. Levava cobertores, café quente, tentava conversar. As respostas eram poucas, quase nenhuma. Antônio parecia viver em outro tempo, outro mundo. Ficava horas olhando para o chão, murmurava coisas desconexas. De vez em quando dizia algo sobre selva, sobre tiros, sobre missões. E em uma tarde qualquer, falou um nome que Eduardo reconheceu de imediato. Henrique. O garoto era teimoso. Estava com o ombro estourado e ainda queria voltar para o fogo cruzado. Eduardo congelou. Henrique Montenegro. Ali estava a ponte, a conexão, a confirmação. Foi nesse dia que ele levou uma foto, uma imagem desbotada de soldados numa clareira, tirada por um fotógrafo de guerra. Um deles, ferido, sorria de lado. Era Henrique. Esse aqui é Henrique Montenegro, não é? Antônio olhou. O tempo parou. Seus olhos, antes opacos, ganharam vida por um instante. Tocou a imagem com as mãos trêmulas. E com a voz baixa, como se confessasse a um fantasma, murmurou. Eu puxei ele pelo colete. Estava caído, com estilhaço na perna. Ele disse que ia voltar, que queria apresentar a irmã. Fez uma pausa longa. A respiração ficou pesada. Me chamava de velho teimoso. Naquele instante, Eduardo entendeu. Aquele homem não era só um veterano. Não era só um nome perdido em fichas antigas. Ele era a prova viva de uma história que o país tentou esquecer. Naquela mesma noite, Eduardo voltou ao seu escritório. Estava cansado, mas não conseguia parar. Espalhou sobre a mesa todas as anotações, relatórios incompletos, cópias de e-mails, recortes de jornais velhos. E então, numa pasta esquecida, encontrou o que parecia ser apenas uma nota de rodapé. Uma citação discreta a um programa de desclassificação de documentos militares que havia liberado arquivos antigos recentemente. Ele acessou o portal, preencheu formulários, fez autenticações, solicitou os documentos e esperou. 2 dias depois, a resposta chegou. Um pacote de PDFs marcados como reservado e agora desclassificados. Eduardo leu tudo com calma. No início parecia mais do mesmo. Burocracia, linguagem técnica, relatórios frios. Mas então veio a missão, a emboscada, o tiroteio e o nome dele, Antônio Carlos Ribeiro. Ali estava, relatos de soldados salvos, descrição de conduta heróica sob fogo cerrado, registro de que ele havia arrastado 4 combatentes feridos para fora de uma zona de combate, que recusou evacuação, mesmo sangrando, para continuar ajudando, que manteve posição sozinho, permitindo a reorganização da tropa e evitando um massacre. A última página do dossiê trazia algo ainda mais chocante, uma recomendação formal de condecoração, Ordem da Coragem Nacional. Mas o processo foi arquivado.
nunca finalizado. Eduardo largou os papéis por um momento, respirou fundo, olhou para a mesa, agora tomada por provas. Aquilo não era apenas uma defesa, era uma reparação. Ligou imediatamente para Larissa. Juíza? Sim. Ele não salvou só seu irmão, salvou uma equipe inteira e depois foi deixado para trás. Do outro lado da linha, Larissa demorou a responder. Quando falou, sua voz estava firme, mas embargada. Traga tudo. Vamos mostrar quem ele é. E mais do que isso, vamos lembrar ao país o que ele fez. 2 semanas depois, o tribunal voltaria a se reunir. Mas desta vez, não para julgar um invasor, e sim para ouvir o que a história tinha escondido. A sala do tribunal estava diferente naquele dia. O que antes parecia um cenário burocrático, agora se transformava em um palco de reparação histórica. Havia um ar de expectativa silenciosa. Muitos dos presentes sequer sabiam exatamente o que aconteceria, apenas que seria algo incomum. Antônio entrou, como antes. Passos curtos, ombros caídos, mas ao seu lado agora estava Eduardo Ferraz. E na frente deles, sobre a mesa de defesa, uma pilha de documentos meticulosamente organizados. Eduardo começou sua apresentação sem pressa, mas com a firmeza de quem carrega uma missão. Meritíssimas senhores presentes, o que está prestes a ser revelado não é apenas a defesa de um réu, é a reconstrução de uma história que foi apagada. E é também, com todo respeito, um espelho que mostra onde falhamos como sociedade. Ele levantou o primeiro relatório. Mostrou a capa timbrada do Exército Nacional. Leu datas, nomes de oficiais, transcreveu trechos de relatórios de campo. Cada documento era uma peça que montava um quebra-cabeça de dignidade ignorada. O senhor Antônio Ribeiro atuou em missão estrangeira sob fogo direto. Salvou 4 soldados, recusou evacuação mesmo gravemente ferido. Permaneceu no campo para garantir a sobrevivência de sua equipe. Sua conduta foi considerada exemplar e recebeu recomendação para uma das maiores honrarias militares do país. Mas seu processo foi engavetado, esquecido. O promotor, até então seguro, agora reorganizava papéis sem saber o que fazer. Seu rosto, antes altivo, agora era de dúvida. A juíza Larissa mantinha-se calada, mas os olhos já não escondiam a emoção. Ela sabia. Aquilo era verdade. Aquilo era o que seu irmão havia contado, em cartas que agora pareciam gritar entre as paredes do tribunal. Eduardo então pediu: solicito, excelência, que sejam ouvidas 3 testemunhas militares que atuaram na mesma missão. Foi autorizado. Entrou primeiro um homem alto, cabelos grisalhos, uniforme de gala impecável. Marchou até o centro e se apresentou. General Augusto Marins, reformado. Fui tenente na missão em questão. Fui baleado em campo aberto. E foi este homem, apontando para Antônio, quem me arrastou por quase 100 metros debaixo de tiros. Se estou vivo, é por ele. Nunca esqueci. Mas o sistema parece que esqueceu. A segunda e terceira testemunhas seguiram. 2 ex-soldados, ambos hoje civis, contaram com voz embargada como foram retirados da linha de fogo por aquele que agora mal conseguia segurar a própria coluna ereta. Antônio ouvia tudo em silêncio, o olhar ainda vago. Parecia não acreditar que falavam dele. Por tanto tempo ninguém lhe dirigira uma palavra sequer. Agora era chamado de herói. Eduardo fez então o pedido final. Peço permissão para ler um trecho do relatório desclassificado. O tenente Ribeiro demonstrou conduta de alto risco pessoal, permanecendo voluntariamente em posição de cobertura após garantir a evacuação de 3 soldados feridos. Sua decisão permitiu a reorganização do pelotão e impediu novas baixas. A sala estava em silêncio absoluto. Não se ouvia nem mesmo o barulho das folhas sendo viradas. Era como se todos estivessem prendendo a respiração. Larissa então se levantou. Com a voz firme, mas os olhos marejados, declarou: o que temos aqui não é apenas um processo.
É a fotografia de uma falha institucional, um homem que serviu com honra, que foi ignorado por erros administrativos, que deveria estar sendo condecorado e não julgado. Ela então fez um gesto para a porta. 2 militares entraram. Um deles carregava uma pequena caixa azul. Dentro repousava um broche dourado, a Ordem da Coragem Nacional. Antônio olhou aquilo sem entender. Demorou segundos para processar o que via. Quando finalmente entendeu, sua primeira reação foi recusar. Não, sussurrou. Eu não consegui salvar o Henrique. Ele morreu por minha culpa. Larissa se aproximou, ignorando formalidades. Já não era a juíza, era a irmã. Ele viveu por sua causa. Voltou para casa. Escreveu cartas para mim. Falou do senhor como o homem mais corajoso que já conheceu. E me pediu que eu encontrasse você. Antônio não respondeu. Apenas chorou. E então todos ficaram de pé. O promotor, os militares, os funcionários, os curiosos, em silêncio. Naquele instante, ninguém precisava dizer nada. A juíza suspirou fundo. As acusações estão arquivadas, e o Estado iniciará com urgência a regularização de todos os direitos e benefícios previstos por lei. Eduardo assentiu. Antônio baixou a cabeça. Mas dessa vez, não era por vergonha. Era por alívio. Na semana seguinte, a sala do tribunal reabriu, mas o ambiente agora era outro. Não havia mais plateia barulhenta, nem jornalistas com câmeras. Era uma cerimônia simples, íntima, reservada apenas para quem realmente importava. Antônio estava de novo ali, mas pela primeira vez sem algemas. Vestia roupas novas, simples, mas limpas. Terno cinza claro, sapatos engraxados, o rosto barbeado, ainda curvado pelo tempo, mas agora com o queixo erguido. O homem que antes parecia invisível, agora ocupava espaço, tinha presença. Ao seu lado estavam Eduardo Ferraz e 2 oficiais do Exército Nacional, com uniformes cerimoniais impecáveis. Mais ao fundo, discretamente, Larissa observava. Não como juíza, mas como irmã, como testemunha. Um dos oficiais se levantou, segurando uma folha. Leu em voz alta com entonação solene. Por bravura comprovada em combate, conduta de alto risco pessoal e contribuição direta para a sobrevivência de membros das Forças Armadas, o Exército Nacional concede, com honra, a Ordem da Coragem Nacional ao subtenente Antônio Carlos Ribeiro. A caixa azul foi aberta. A medalha reluzia sob a luz suave da sala, mas Antônio permaneceu imóvel. Olhava para a condecoração como quem vê um espelho rachado. Algo que reflete partes dele, mas não o todo. Respirou fundo. A voz saiu baixa, quase imperceptível. Eu não mereço isso, ele morreu. O silêncio foi imediato. Eduardo se aproximou, colocou uma mão no ombro de Antônio e disse com calma. Mas ele viveu tempo suficiente para voltar para casa, para escrever para a irmã, para contar quem você era. Você foi o motivo dele ainda acreditar nas pessoas. Larissa desceu da tribuna, caminhou até Antônio, os olhos marejados, mas a voz firme. A morte não apaga o que foi salvo, subtenente. O Senhor deu ao meu irmão tempo, e nos deu algo que nenhuma medalha pode representar. Antônio apertou os olhos. Um soluço escapou. A emoção transbordava. Ele ainda segurava a culpa como quem segura um fuzil velho, como um soldado que sobreviveu a todos, menos a si mesmo. Eu só fiz o que qualquer um faria, murmurou. O oficial lhe entregou a medalha. Antônio a segurou com as 2 mãos. Por um instante, não sabia se deveria usá-la ou apenas olhar. Por fim, fechou os olhos e encostou a testa sobre ela. Obrigado, disse com a voz trêmula, por não terem me esquecido. O gesto seguinte não partiu de Larissa, nem dos oficiais. Partiu do promotor. Ele se levantou, firmou a postura e, com um gesto respeitoso, bateu continência. A sala inteira seguiu, não por protocolo, mas por reverência.
Naquela tarde, o governo oficializou a concessão de pensão vitalícia, moradia assistida e acompanhamento médico integral ao subtenente Antônio Carlos Ribeiro. O caso foi enviado ao Ministério da Defesa como exemplo de falha grave e reparação digna. A imprensa tentou transformar aquilo em manchete. Queriam entrevistas exclusivas, documentários, mas Antônio recusou tudo. Ele não queria fama, nem holofotes. Ele só queria silêncio e um lugar onde pudesse, enfim, dormir em paz. O apartamento era pequeno, um quarto, uma cozinha, um banheiro. As paredes, pintadas de branco, ainda cheiravam a tinta nova. Não havia móveis caros, nem eletrodomésticos modernos. Mas havia algo que Antônio não via há décadas, um lar. Depois de tantos anos dormindo em bancos de praça, embaixo de marquises, sobre papelões úmidos, aquele espaço parecia um castelo. Pela primeira vez, ele tinha uma cama com lençóis limpos, um chuveiro quente e uma chaleira para fazer seu café da manhã com calma. E fazia, todos os dias, um ritual silencioso, mas profundo. Observava a água ferver, o vapor subir, o aroma tomar conta do ambiente. Enchia a xícara devagar, como se aquele momento fosse sagrado. Era ali, naquele gesto pequeno, que ele sentia que estava vivo e talvez em paz. A televisão permanecia desligada. Ele preferia o som da rua, buzinas, passos, vozes distantes. Era a prova de que o mundo ainda girava e que ele, enfim, fazia parte dele outra vez. Recebia visitas de vez em quando. Enfermeiros, assistentes sociais, oficiais do exército checando papéis. Mas o sorriso só aparecia mesmo quando Eduardo batia à porta. O advogado vinha sem aviso. Trazia pão fresco, frutas, notícias da cidade. Sentavam-se à mesa da cozinha e conversavam por horas. E nesses encontros, Antônio relaxava. Pela primeira vez em muitos anos, ele se permitia rir. Pela primeira vez, não sentia que precisava se defender de nada. "Tá tudo certo agora, seu Antônio?" perguntava Eduardo, ao fim de cada visita. "Tô tentando aprender a ficar em paz", respondia ele com um leve sorriso. Mas nem sempre era fácil. Às vezes, acordava suando. Ainda ouvia tiros que não existiam. Às vezes, chorava no escuro, abraçado a uma manta. Mas agora havia uma diferença. Ele sabia que podia voltar a dormir. Numa tarde de sexta-feira, o interfone tocou. Era Larissa. Antônio hesitou. Pensou em não abrir. Sentia vergonha. Mas algo dentro dele disse que devia. Ela entrou com uma pasta simples nas mãos. Sentaram-se à mesa da cozinha, diante do café recém-passado. Por alguns segundos, nenhum dos dois disse nada. O som do fogo sob a chaleira era tudo que se ouvia. Larissa colocou a pasta sobre a mesa e empurrou para ele. "São cartas do meu irmão. Algumas você já viu. Outras, nunca mostrei para ninguém." Antônio tocou os envelopes como quem toca em algo sagrado. Abriu devagar. Reconheceu a caligrafia. Leu. "O sargento Ribeiro me salvou. Não só o corpo, mas a cabeça. Me ensinou a manter a calma, a não ceder ao medo. Me ensinou o que é coragem. Se eu voltar, quero que você conheça esse homem. Ele não fala muito, mas diz tudo no que faz." Leu mais uma, depois outra. Algumas falavam da guerra, outras do medo, mas todas terminavam com gratidão. "Por tanto tempo, achei que ninguém lembrava", murmurou Antônio, com os olhos fixos no papel. Larissa segurou o choro, mas não conseguiu evitar. O mundo pode até esquecer, mas quem foi salvo nunca esquece. Naquela noite, Antônio dormiu profundamente, sem pesadelos. Pela primeira vez em anos, o silêncio do quarto não doía. Era acolhedor, era merecido. Nos dias seguintes, a vida seguiu simples. Café da manhã, varrer o chão, ajeitar os quadros. Pequenos hábitos, pequenas vitórias. E então, numa tarde qualquer, a campainha tocou. Era Larissa outra vez. Trazia um envelope pardo. "Isso é para quando o senhor estiver pronto." "Pronto para quê?" Ela apenas sorriu. "Para se perdoar." Ele não abriu. Colocou o envelope sobre a mesa.
Sentou-se na janela, de onde via a praça ao lado. Crianças corriam. Um cachorro latia. O sol atravessava as folhas. Um menino com o uniforme do colégio militar passou correndo, parou e olhou para cima. Viu o velho na janela e, sem saber quem era, acenou. Antônio devolveu o gesto com a mão. Sorriu. Pequeno, discreto, mas verdadeiro. Por tanto tempo ele achou que ninguém lembrava. Mas agora ele lembrava de si mesmo. Se essa história te emocionou, se ela te fez lembrar de alguém que foi esquecido, ou te inspirou a olhar com mais humanidade para aqueles que a sociedade abandona, então deixa o seu like neste vídeo. Escreve aqui nos comentários apenas uma palavra: eu lembro, porque às vezes só isso já basta para honrar quem merece. Se inscreva no canal e compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir essa mensagem, porque aqui a gente conta histórias que tocam o coração, e você faz parte disso.